Contos completos. Liev Tolstói. A Derrubada da Floresta. Continuação. Na verdade, o inimigo havia instalado 2 canhões no lugar para onde os tártaros iam antes de se dirigirem. E cada 20 ou 30 minutos atiravam em nossos lenhadores. Mandaram meu pelotão avançar na clareira e responder ao inimigo. Na orla da floresta aparecia uma fumacinha, ouvia-se um tiro, um assobio e a bala de canhão caía, ou à frente ou atrás de nós. Os obuses do inimigo felizmente não nos acertavam e não houve nenhuma baixa. Os artilheiros, como sempre, se comportaram de maneira excelente. Municiavam depressa os canhões, faziam pontaria no meio da fumaça que surgia e gracejavam tranquilamente entre si. Os infames, abrigados na silenciosa inatividade, jaziam à nossa volta, aguardando sua vez. Os lenhadores da floresta faziam sua parte. Os machados ressoavam na mata cada vez mais rápidos e mais frequentes. Apenas se escutava o assovio de um obus e de repente todos ficavam quietos. No meio do silêncio mortal, irrompia uma voz que pouco tinha de calma. Cuidado, pessoal! E todos os olhos fixavam no obus, que ricocheteava nas fogueiras ou nos troncos derrubados. A neblina já se erguera de todo e, tomando a forma de nuvens, desaparecia aos poucos no azul escuro do céu. O sol aberto brilhava radiante e provocava reflexos alegres no aço das baionetas, no bronze dos canhões, na terra que degelava e nas lentejoulas do orvalho congelado. No ar sentia-se o frescor da geada matinal, junto com o calor do sol da primavera. Milhares de sombras e cores distintas misturavam-se nas folhas secas da floresta. E na estrada reluzente e muito batida, viam-se nitidamente os sulcos das rodas e as marcas das ferraduras dos cavalos. Nas tropas, a agitação tornava-se cada vez mais forte e mais sensível. De todos os lados, com frequência cada vez maior, surgiam as fumacinhas azuis dos disparos. Os dragões com flâmulas ondulantes nas lanças partiram na frente. Nas companhias de infantaria ouvia-se canções, e o comboio com a lenha começou a se organizar na retaguarda. O general veio até nosso pelotão e ordenou que nos parássemos para a retirada, nos preparássemos para a retirada. O inimigo se instalou nos arbustos diante do nosso flanco esquerdo e com tiros de fuzil passou a nos incomodar demais. Do lado esquerdo da floresta, assoviou uma bala de canhão e caiu numa carreta de armas. Depois mais uma e outra. A infantaria escondida e agachada perto de nós se pôs de pé com alvoroço, empunhou os fuzis e formou fileiras. Os disparos de fuzil ficaram mais fortes e as balas começaram a cair a intervalos cada vez menores. Teve início a retirada e, em sequência, como sempre ocorre no Cáucaso, começou a batalha de verdade. Tudo indicava que os artilheiros não gostavam nem um pouco das balas de fuzil. Assim como antes, os soldados da infantaria
demonstraram seu desgosto com os obuses. Antonov franzia o rosto. Tiquinho imitava o assovio das balas, mas era evidente que não gostava daquilo também. De uma bala disse: Que afobada! E outra chamou de abelhinha. Há uma terceira que voou em cima de nós, com um assovio lento e queixoso. Chamou ela de órfã, o que provocou uma gargalhada geral. Um recruta, como não estava habituado, virava a cabeça para o lado, esticava o pescoço a cada bala, o que também fazia os soldados rirem. Ei, é conhecida sua? Por que a cumprimenta? Lhe diziam. Até Velenchuk, sempre bastante indiferente em face do perigo, agora se encontrava num estado terrível. Pelo visto, irritava-se porque não respondíamos disparando fogo de metralhadora na direção de onde vinham as balas. Várias vezes ele repetia com voz descontente: Como é que podem ficar atirando na gente desse jeito? Era só virar um canhão com uma metralha pra lá, que iam logo sumir do mapa de uma só soprada. De fato, já estava na hora de fazer isso. Dei a ordem de disparar a última granada e carregar o canhão com metralha. Metralha! Gritou Antonov em atrevimento, aproximando-se do canhão no meio da fumaça, com uma vassourinha na mão para limpar o cano das armas, e logo em seguida a primeira carga foi detonada. Naquele momento, um pouco atrás de mim, ouvi de repente o som rápido e sibilante de uma bala. Zum! Interrompido por um baque seco. Tum! Meu coração se contraiu. Parece que um dos nossos foi atingido. Foi o que eu pensei. Mas ao mesmo tempo, com receio de olhar para trás sob a influência de um pressentimento penoso. De fato, logo após aquele som, ouviu-se um corpo cair pesadamente de um ai, 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 ai. O gemido pungente de uma pessoa ferida. Fui ferido, irmãos! Falou com esforço uma voz que eu reconheci. Era Velenchuk. Ele jazia de costas no chão, entre o canhão e a carreta. A mochila que levava tinha caído para o lado. Sua testa estava toda ensanguentada. E do olho direito e do nariz escorria um grosso fluxo vermelho. Tinha um ferimento na barriga, mas dali quase nada saía de sangue. A testa quebrara o bater num toco na hora da queda. Tudo isso só compreendi muito depois. No primeiro minuto, tudo o que eu vi era uma massa obscura, o que me pareceu uma quantidade horrivelmente grande de sangue. Nenhum dos soldados que municiavam o canhão disse nenhuma palavra. Só o recruta baboseou algo como... Viu só quanto sangue. E Antonov, de sobrancelhas franzidas, deu um grunhido irritado, mas em tudo se percebia que a ideia da morte penetrara na alma de cada um deles. Com aquele grande empenho, todos cumpriram seu dever. O canhão foi municiado num instante, e o chefe da equipe do canhão, ao trazer a carga de metralha, desviou-se uns 2 passos do lugar onde o ferido jazia e continuava a gemer. Todos que já estiveram numa batalha experimentaram o sentimento estranho e poderoso, mas não lógico,
de aversão ao local onde alguém foi morto ou ferido. No primeiro momento, meus soldados foram dominados de uma forma visível por esse sentimento. Na hora em que foi necessário erguer Velenchuk e carregá-lo para um carroção que passava. Irritado, Idanov aproximou-se do ferido e, a despeito de seus gritos, que aumentaram, segurou-o pelas axilas e ergueu. Por que estão aí parados? Segurem! Gritou ele. E na mesma hora, 10 ajudantes cercaram o ferido, o que era um exagero. Porém, assim que o movimentaram, Velenchuk começou a se contorcer e gritar de maneira horrível. Por que está berrando? Parece uma lebre! Por que está berrando? Parece uma lebre! Continuou Antonov em tom bruto, segurando-o pela perna. Olhe que a gente larga você, hein? E o ferido de fato se acalmou. Só de vez em quando deixava escapar. É a morte! Ai, meus irmãos! Quando colocaram na carroça, até parou de grunhir. E ouvi que dizia algo para os camaradas. Na certa pedia desculpa, em voz baixa, mas clara. Numa batalha, ninguém gosta de olhar para alguém ferido. E eu, de modo instintivo, com pressa de me afastar daquele espetáculo, dei ordem para que o levassem rapidamente ao posto de socorro. E fui para perto dos canhões. No entanto, alguns minutos depois me disseram que Velenchuk me chamava, e fui vê-lo. O ferido jazia no fundo da carroça, segurava a beirada com as 2 mãos. O rosto saudável e largo, em poucos segundos se transformara por completo. Parecia ter emagrecido e envelhecido alguns anos. Os lábios estavam finos, pálidos e compridos, e com uma tensão evidente, a expressão afobada e tonta do seu olhar tinha ganhado uma espécie de brilho radioso e calmo. E na testa ensanguentada e no nariz, já se viam traços de morte. Apesar de o menor movimento lhe causar um sofrimento insuportável, Velenchuk pediu que eu tirasse de sua perna esquerda os cherries com seu dinheiro. A visão de sua perna branca e sadia, quando tiraram a bota e soltaram os cherries, provocou em mim um sentimento terrível e penoso. Aqui tem 3,5 rublos, disse-me, no momento em que segurei o cherries, seu cherries, na mão. Guarde para mim. A carroça começou a andar, mas ele a deteve. Eu estou fazendo um capote para o tenente. Ele me deu 2 rublos. Com um rublo e meio comprei os botões e meio rublo está na minha mochila junto com os botões. O senhor, por favor, devolva para ele. Está certo, respondi. Fique bom logo, irmão. Não me respondeu. A carroça se pôs em movimento e de novo, Velenchuk começou a gemer e a se lamentar, da maneira mais horrível, com uma voz de cortar a alma. Era como se, depois de acertar os assuntos mundanos, ele não viesse mais para nós. Ele não visse mais motivos para se conter e achasse que agora lhe era permitido aquele alívio. Ei, você! Aonde vai?
Para onde está indo? Gritei para o recruta que, depois de pôr debaixo do braço a vareta com o morrão sobressalente e com um pedaço de pau na mão, andava com toda a serenidade atrás da carroça que levava o ferido. Mas o recruta se limitou a virar a cabeça com preguiça para mim, balbuciou alguma coisa e foi em frente. Por isso tive de mandar um soldado trazê-lo. O recruta tirou o gorro vermelho e, sorrindo, com um ar de tolo, olhou para mim. Aonde ia? Aonde ia? Perguntei. Ao acampamento. Para quê? Ora, feriram Velenchuk. Respondeu sorrindo de novo. E que isso tem a ver com você? Tem de ficar aqui. Com surpresa, fitou-me e depois, tranquilamente, deu meia volta, pôs o gorro na cabeça e foi para o seu posto. A batalha no conjunto foi bem sucedida. Disseram que os cossacos tinham feito um ataque formidável e tomaram 3 corpos de tártaros. A infantaria se abasteceu de lenha e teve apenas 6 feridos. Na artilharia, Velenchuk e 2 cavalos foram retirados das linhas. Em troca, umas 3 verstas de floresta foram derrubadas, e o local ficou tão desmatado que se tornou irreconhecível. Onde antes se via a orla contínua da mata, abriu-se uma enorme clareira, coberta por fogueiras fumegantes, e também pela cavalaria e pela infantaria, que se deslocavam rumo ao acampamento. Apesar de o inimigo não parar de nos acossar com fogo de artilharia e de fuzis até o córrego e até o cemitério que havíamos cruzado pela manhã, a retirada estava correndo bem. Eu já começava a sonhar com a sopa de repolho e com o pernil de carneiro com cacha, que me esperavam no acampamento. Quando chegou a notícia de que o general ordenara construir uma fortificação no córrego e estacionar ali o 3º Batalhão de Regimento de K e um pelotão da 4ª Bateria, até o dia seguinte. As carroças com lenha e com os feridos, os cossacos, a artilharia, a infantaria com os fuzis e com as lenhas nos ombros. Todos passaram por nós, fazendo barulho e cantando. Em todos os rostos viam-se a animação e o contentamento, inspirados por estar deixando o perigo para trás e pela esperança de repouso. Só nós e o 3º Batalhão teríamos de aguardar até o dia seguinte para gozar aqueles sentimentos prazerosos. Enquanto nós, artilheiros, esperávamos com afinco em torno dos canhões, arrumávamos as carretas e as caixas de munição e cravávamos as estacas para amarrar os cavalos. A infantaria ensarilhava os fuzis, acendia fogueiras, construía barracas com galhos e palha de milho e cozinhava a cacha. A noite começou a cair. Nuvens azuis esbranquiçadas se arrastavam pelo céu. A neblina que se transformara numa névoa rala e cinzenta molhava a terra e os capotes dos soldados. O horizonte se estreitava e tudo em redor era tomado por sombras escuras. A umidade que eu sentia por dentro das botas e atrás do pescoço, o movimento incessante, as conversas de que eu não tomava parte, a lama pegajosa em que meus pés derrapavam e o estômago vazio deixaram-me num estado de ânimo mais penoso e hostil possível, depois de um dia de cansaço físico e moral. Velenchuk não me saía da cabeça.
toda a história simples de sua vida de soldado se apresentava com insistência em minha imaginação. Seus últimos minutos foram tão tranquilos e calmos, tão claros como toda a sua vida. Vivera de um modo honesto e simples demais para que sua fé ingênua na futura vida celestial pudesse vacilar num instante decisivo. Vossa Excelência! Disse-me Nikolaev, aproximando-se. O capitão o convida para tomar um chá. Abrindo o caminho com grande dificuldade entre fogueiras e os sarilhos, segui Nikolaev até onde estava Bolkov, pensando com prazer num copo de chá bem quente e numa conversa agradável que dissiparia meus pensamentos sombrios. E então, encontrou? Ouviu-se a voz de Bolkov por trás da barraca feita de palha de milho, onde ardia uma luz miúda. Encontrei, Vossa Excelência! Respondeu Nikolaev, com voz de baixo. Dentro da barraca, Bolkov estava sentado sobre uma manta de feltro seca, com o casaco desbotoado e sem gorro de pele. Ao seu lado, o samovar fervia e sobre um tambor havia petiscos. Em cima do punho de uma baioneta cravada na terra, havia uma vela acesa. Que tal? Disse ele com orgulho, lançando um olhar para suas confortáveis acomodações. De fato, dentro da barraca era tão agradável que, ao tomar chá, esqueci de todo a umidade, a escuridão e o ferimento de Velenchuk. Conversamos descontraídamente sobre Moscou, sobre os assuntos que não tinham nenhuma relação com a guerra no Cáucaso. Depois de uns desses minutos de silêncio, que às vezes entremeiam até as conversas mais animadas, Bolkov fitou-me com um sorriso. Tenho a impressão de que o senhor achou muito estranha a nossa conversa nesta manhã. Não foi? Disse ele. Não, por quê? Pareceu-me apenas que o senhor é franco demais e que existem coisas que todos sabemos, mas de que nunca é preciso falar. Como assim? Não. Se houvesse alguma possibilidade de trocar esta vida, mesmo que fosse pela vida mais vulgar e miserável que existe, mas sem o perigo e sem o serviço militar, eu não hesitaria nem um minuto. Por que o senhor não se transfere para a Rússia? Por quê? Já faz muito tempo que penso nisso. Não posso voltar para a Rússia agora, enquanto não ganhar as medalhas da Ordem de Santa Ana e de São Vladimir. Ana no pescoço e a promoção para major, que eu almejava quando vim para cá. Mas por que, se o senhor, como diz, se sentia incapaz para o serviço militar aqui? É que me sinto ainda mais incapaz de voltar para a Rússia do que quando vim para cá. Outra tradição que existe na Rússia, confirmada por Pasek, Sleptsov e outros, é que basta vir aqui. Basta vir ao Cáucaso para acumular condecorações. Todos esperam e exigem isso de nós. Estou aqui há 2 anos. Estive em 2 expedições de combate e não ganhei nada. Apesar disso, tenho tamanho amor próprio que eu não irei embora do Cáucaso.
Não irei embora por nada neste mundo, antes de me tornar major e ganhar a ordem de Vladimir e a Ana no pescoço. Já me afundei nisso a tal ponto que fico totalmente perturbado quando Ginolektinkin recebe uma condecoração, mas eu não. Ha! E depois, na Rússia, como vou me apresentar aos olhos do meu asterote? O comerciante Kogelnikov, a quem eu vendo trigo, aos olhos da minha tia moscovita e de todos aqueles senhores sem nenhuma condecoração, depois de anos no Cáucaso. É verdade que não quero ter relação com esses senhores. E que é bem possível eles também estejam muito poucos interessados em mim. Mas o ser humano é feito de tal modo que eu não quero ter relações com eles, mas mesmo assim, por causa deles, destruo meus melhores anos. Toda a felicidade da minha vida, eu vou arruinar todo o meu futuro. Naquele instante, ouvia-se lá fora a voz do comandante do batalhão. Com quem o senhor está aí? Nikolai Fyodorovich? Bolkov disse o meu nome e em seguida 3 oficiais entraram na barraca. O major Kirsanov, o ajudante de ordens de seu batalhão e Trochenko, o comandante do regimento. Kirsanov era baixo, gorducho, de bigode preto, bochechas rosadas, olhinhos melosos. Os olhos eram o traço mais notável em sua fisionomia. Quando ria, dos olhos só restavam 2 estrelinhas úmidas, que junto com os lábios distendidos e o pescoço esticado, às vezes ganhavam uma estranhíssima expressão de estupidez. Kirsanov se portava melhor do que qualquer outro no regimento. Os subordinados não o xingavam, os chefes os respeitavam. Embora a opinião geral sobre ele fosse de um homem muito limitado. Kirsanov conhecia bem o seu ofício, era organizado e zeloso. Estava sempre com dinheiro, possuía uma carruagem e um cozinheiro, e sabia fingir-se orgulhoso, com absoluta naturalidade. Sobre o que está conversando, Nikolai Fyodorovich? Perguntou ele ao entrar. Sobre como é agradável a vida aqui no Cáucaso. Mas nisso, Kirsanov recebeu minha presença. Percebeu a minha presença. Um junker assim, para me demonstrar sua importância, fez que não ouviu a resposta de Bolkov e, olhando para o tambor, perguntou. O que há? Está cansado, Nikolai Fyodorovich? Não. É que nós... Começou Bolkov. Mas, de novo, pelo visto, a dignidade do comandante do batalhão exigia que o interrompesse e fizesse outra pergunta. A batalha foi formidável hoje, não? O ajudante de ordens do batalhão era um jovem alferes, recém-saído da escola de cadetes, rapaz humilde e discreto, de rosto tímido, bondoso, simpático. Eu já o vira antes na barraca de Bolkov. O jovem ia vê-lo com frequência. Fazia uma reverência, sentava num canto e ficava calado durante algumas horas. Enrolava cigarros, fumava, depois
levantava, fazia uma reverência e ia embora. Era o típico filho da nobreza russa empobrecida, que abraçara a carreira militar como a única possibilidade de adquirir instrução e encarava seu posto de oficial como a coisa mais elevada do mundo. Um tipo inocente e simpático, apesar dos ridículos acessórios inseparáveis: bolsa de tabaco, túnica, violão e uma escovinha para o bigode, com os quais nos acostumávamos a imaginá-lo. No regimento, comentavam que ele se vangloriava de ser justo, mas rigoroso com seu ordenância, e que dizia: Eu raramente castigo, mas quando sou levado a isso, é uma desgraça. e que certa vez, quando o ordenança embriagado roubou tudo o que ele tinha e até o xingou, parece que o levou para a prisão dos soldados e deu a ordem para providenciarem um castigo. Porém, ao ver os preparativos em andamento, ficou tão confuso que só conseguia dizer: Ora, vejam só, bem que eu podia... e perdeu totalmente a coragem. Correu para casa e, a partir de então, tinha medo de fitar os olhos de Chernov. Os camaradas não lhe davam sossego, caçoavam dele por isso, e algumas vezes ouvi como o rapaz ingênuo inventava explicações para se defender. E vermelho até o pescoço, garantia que aquilo não era verdade e que era exatamente o contrário. O terceiro personagem, o capitão Trotchenko, era um velho caucasiano, no pleno sentido da palavra, ou seja, um homem para o qual o regimento que comandava se tornara uma família, uma fortaleza, onde ficavam seu quartel-general, sua terra natal e os cantores, o único prazer da vida. Um homem para quem tudo que não fosse o Cáucaso era digno de desprezo e quase indigno de credibilidade. No entanto, para ele, o Cáucaso se dividia em duas partes: a nossa e a que não era nossa. A primeira ele amava, a segunda odiava com todas as forças da alma. E, acima de tudo, era um homem firme, de coragem serena, de uma rara brandura com seus camaradas e subordinados, e de uma inflexível retidão. E até insolência com os ajudantes de ordens e os bonjour, que, por qualquer que fosse o motivo, Trotchenko detestava. Ao entrar na barraca, por pouco não bateu com a cabeça no teto. Depois se abaixou de repente e sentou-se no chão. Então, Disse ele, de súbito, ao perceber minha pessoa desconhecida para ele. Deteve-se e fixou-se em mim um olhar turvo e atento. sobre o que estavam conversando? Indagou o major, pegando o relógio e vendo as horas muito embora eu estava firmemente convencido não tivesse a menor necessidade de fazer aquilo. Ele me perguntou para que eu estou servindo no exército aqui. É óbvio. Nikolai Fedorich quer se destacar aqui depois. De volta para casa. Pois bem, mas e o senhor, Abramlich? Me diga por que está servindo no Cáucaso. Ora, sabe, em primeiro lugar, somos obrigados. É nosso dever ir no exército. Que foi? Acrescentou, embora todos estivessem calados. Ontem recebi uma carta da Rússia. Nikolai Fyodorich. Prosseguiu, desejando visivelmente mudar o assunto da conversa.
Escreveram que fizeram perguntas muito estranhas. Que perguntas? Indagou Volkov e riu. Sério, umas perguntas estranhas. Disseram que pode existir ciúme sem amor. Que tal? Perguntou, lançando um olhar para nós todos. Era o que faltava! Exclamou Volkov, sorrindo. Pois é, sabe, é muito bom na Rússia. Prosseguiu, como se suas frases se concatenassem de maneira absolutamente natural. Quando estive em Tambov, em 1852, eu acho, em toda parte me tratavam como se fosse o ajudante de ordens do imperador. Acreditem, fui a um baile na casa do governador. E quando entrei, vejam só, ele me recebeu muito bem. A própria esposa do governador ficou conversando comigo e fez perguntas sobre o Cáucaso. E todos, eu nem sei, olhavam meu sabre dourado como se fosse uma raridade. Perguntavam por que eu havia ganho o sabre, por que a batalha, por que a medalha de Ana e de Vladimir. E eu explicava tudo. Está vendo? É por isso que o Cáucaso é bom, Nikolai Fyodorich. Prosseguiu, sem esperar a resposta. Lá admiram muito nossos irmãos do Cáucaso. Sabem, um jovem oficial do Estado-Maior, com as medalhas de Ana e de Vladimir, puxa, isso tem grande importância lá na Rússia. Não sabiam? E o senhor se vangloriou bastante, imagino, não é, Abram Ilitch? Disse Bolknov. Começou ele a rir com seu riso tolo. Sabe, isso é necessário. Além do mais, durante 2 meses, comi que foi uma beleza. Quer dizer que passou bem lá na Rússia? Disse Trotchenko, falando da Rússia como se falasse da China ou do Japão. Sim, senhor. Lá fiquei 2 meses tomando champanhe. Um horror. Ora essa! Na certa bebeu foi limonada. Se fosse eu, ia arrebentar com tudo para que soubesse como bebem os caucasianos. Não é à toa que nossa fama se espalhou. E eu ia mostrar como é que se bebe. Ah, Volkov! Acrescentou. Pois é, titio. Você já está há 10 anos no Cáucaso. Disse Volkov. Lembra o que disse Ermolov? Mas Abram Ilitch está só há 6 anos. Que 10 o quê? Vou completar 16. Volkov, mande servir uma bebida. Que umidade! Acrescentou sorrindo. Vamos beber! Vamos beber, Major! Mas o major estava descontente desde a primeira vez que o velho capitão lhe falara e agora, pelo visto, se retraía e procurava abrigo na própria grandeza. Começou a cantarolar algo e, novamente, olhou as horas. Pois eu nunca irei lá. Prosseguiu Trotchenko, sem dar atenção ao major de senho franzido. Até perdi o hábito de falar russo e de andar como um russo. Vão dizer, quem é esse sujeito esquisito que chegou? Dizem que veio da Ásia. Não é assim, Nikolai Fyodorich?
Além do mais, tenho a ver. O que tenho eu a ver com a Rússia? Afinal, tanto faz mesmo. Porque aqui, mais dia menos dia, vou acabar levando um tiro. E ainda vão perguntar, cadê o Trochenko? Levou um tiro. E aí, o que é que o senhor vai fazer com a 8ª Companhia, hein? Acrescentou, sempre se dirigindo ao major. Mande oficial de serviço para o batalhão! Gritou Kirsanov, sem responder ao capitão. Embora eu estava novamente convencido, não tivesse necessidade de dar ordem nenhuma. Imagino que o senhor agora esteja contente, jovem rapaz, por não receber um soldo dobrado, não é? Disse o major para o ajudante de ordens do batalhão, depois de alguns instantes de silêncio. Como não, senhor? Estou muito contente. Acho que nosso salário agora está muito alto. Nikolai Fyodorovich. Prosseguiu. Um jovem pode viver muito bem e até se permitir um pequeno luxo. Não acho, Ablanlit, com toda franqueza. Eu também não, respondeu o ajudante de ordens timidamente. Embora o soldo seja dobrado, acontece que é preciso ter um cavalo. O que está dizendo, jovem rapaz? Eu já fui alferes e sei como é. Creia, com organização é possível viver muito bem. O senhor veja bem, vamos fazer as contas. Acrescentou, dobrando o dedo mindinho da mão esquerda. Todos pedimos pagamento adiantado. Aí estão as contas. Disse Trochenko, sorvendo um gole o cálice de vodka. Muito bem, com isso o senhor... O que o senhor quer? Nesse momento, num buraco da barraca, surgiu uma cabeça branca, de nariz achatado e uma voz aguda, com um sotaque alemão, e disse: O senhor está aqui, Ablanlit? O oficial de serviço quer falar com o senhor. Entre, Kraft, disse Bolklov. Um vulto de sobrecasaca de Estado-Maior penetrou pela porta e, com um ardor especial, tratou de apertar a mão de todos os presentes. Ah, carro, capitão! O senhor também está aqui? Disse, dirigindo-se a Trochenko. O novo conviva, apesar da penumbra, avançou até ele com uma surpresa que me pareceu exagerada, e, para o desprazer do capitão, beijou-o nos lábios. É um alemão que quer ser um bom camarada. Só se fosse. Minha hipótese logo se comprovou verdadeira. O capitão Kraft pediu vodka, que ele chamou de aguardente, e ao beber inclinou a cabeça para trás e grunhiu de um modo terrível. Pois é, senhores. Temos comido o pão que o diabo amassou nas campinas da Chechênia. Começou, mas ao ver o final de serviço, calou-se no mesmo instante, permitindo que o major desse suas ordens. O senhor percorreu as fileiras?
Sim, senhor! Deu as senhas? Sim, senhor! Então o senhor transmita aos comandantes da companhia de ordem de que tomem o máximo cuidado. Sim, senhor! O major estreitou os olhos e refletiu profundamente. E diga aos soldados agora que agora podem ferver a Kátia. Já fizeram isso! Muito bem. O senhor pode ir. Pois bem, nós estávamos calculando de quanto precisa um oficial. Prosseguiu o major, dirigindo-se a nós com um sorriso indulgente. Vamos fazer as contas? O senhor precisa de um uniforme e de calças, não é? Certo. Isso dá, digamos, 50 rublos para 2 anos. Portanto, 25 rublos por ano com... 25 rublos por ano com vestuário. Depois de comer, são 2 abás por dia, não é? Certo. Isso já é muito. Certo, mas é que estou fazendo as contas por alto. Agora, com o cavalo, a sela e sua manutenção, temos uns 30 rublos e pronto. É tudo. No total dá 25, mais 120, mais 30. 175. Os 20 rublos que sobram são só para o luxo. O chá, o açúcar, o tabaco, está vendo? Não é verdade, Nikolai Fyodorovich? Não, senhor. Desculpe, com sua licença. Abranlite, Disse o ajudante de ordem timidamente. não sobra nada para o chá e o açúcar. O senhor calcula que uma calça para 2 anos, mas aqui, em campanha, uma calça não dura. E as botas? Eu destruo um par quase todos os meses. Mas além disso, senhor, tem a roupa de cama, as camisas, a toalha, as perneiras. Afinal, é preciso comprar tudo isso. Ai, quando a gente faz as contas, não sobra nada. Disso não há dúvidas, Abranlite. Sim, é bonito andar com perneiras. Disse Kraft de repente, após um minuto de silêncio, pronunciando com afetação especiais as palavras perneiras, só para mostrar que sabia falar russo. Pois eu digo aos senhores Observou Trotchenko. que por mais que façam e refaçam as contas, é preciso pôr alguma coisa para mastigar na boca dos nossos irmãos do regimento. E, na realidade, acontece que todos nós vivemos, bebemos chá, fumamos tabaco, tomamos vodka. Quando tiver servido tanto tempo quanto eu, Prosseguiu, dirigindo-se ao alferes. também vai aprender como viver. Pois os senhores, por acaso, sabem como se tratam as ordenanças? E Trotchenko, morrendo de rir, contou para nós toda a história do alferes e de sua ordenança, embora já tivéssemos ouvido aquilo 1000 vezes. Ora, por que está assim tão vermelho? Continuou dirigindo-se ao alferes, que ruborizado suava e sorria de tal modo que dava até pena. Está tudo bem, irmão. Já fui que nem você. Mas agora, olhe só, fique forte. Veja o que acontece quando vem pra cá um desses rapazinhos da Rússia. E nós já vimos vários. Logo ele começa a ter espasmos e reumatismo. Já eu fiquei aqui, este lugar é minha casa.
minha cama e tudo. Vejam. Nisso, tomou de um gole só mais um cálice de vodka. Ah! Acrescentou, fitando fixamente os olhos de Kraft. Esse aí eu respeito. Aí está um verdadeiro velho caucasiano. Dê cá sua mão. E Kraft abriu caminho entre nós todos, alcançou Trotchenko e, segurando sua mão, sacudiu-a com forte emoção. Sim, podemos dizer que aqui experimentamos de tudo. Prosseguiu. No ano de 1845, pois o senhor também estava lá, não foi, capitão? Lembra daquela noite do dia 12 para o dia 13? Que passamos atolados na lama até os joelhos. E do dia seguinte, quando fomos para as trincheiras. Na ocasião, eu estava com o comandante supremo e tomamos 15 trincheiras num só dia. Lembra, capitão? Trotchenko fez que sim com a cabeça e, espichando para a frente o lábio inferior, estreitou os olhos. Veja bem, Kraft. Começou extraordinariamente animado, fazendo com as mãos gestos impenitentes e dirigindo-se ao major. Mas o major, pelo visto, já ouvira aquele relato muitas vezes. De repente, enquanto fitava seu interlocutor, mostrou os olhos tão turvos e embotados que Kraft lhe deu as costas e voltou para mim e para Volkov, olhando, ora para ele, ora para mim. Já não olhou mais para Trotchenko, nenhuma vez, durante todo o tempo em que contou sua história. Pois vejam só, senhores. Quando saímos de manhã, o comandante me disse: Kraft, vai tomar aquelas trincheiras. Os senhores sabem, em nosso serviço não tem discussão. É só bater continência. Entendido, Vossa Excelência, entendido. E lá fui eu. Mas quando nos aproximamos da primeira trincheira, quem recuar eu mato com a minha própria mão. Sim, foi o que eu disse para os meus soldados. Rapazes, não tenham medo, fiquem de olho bem aberto. Quem recuar eu mato com minha própria mão. Sabe, com um soldado russo é preciso ser direto. Só que de repente veio uma granada. Pum! Olhei, um soldado, outro soldado, um terceiro soldado, depois as balas, zum, zum, zum. E eu disse: avante, rapazes, sigam-me. Quando chegamos, sabe, olhamos e aí eu vi como é que se chama mesmo? E o contador de história abanou as mãos, procurando a palavra. Um barranco, acudiu Volkov. Não, como é mesmo? Meu Deus, Sara, como é que é? É um barranco, disse ele em seguida. E fomos em frente com fuzis em riste. Urra! Ratatatatá! Não havia nem sinal do inimigo. Todos ficaram surpresos, entendem? Muito bem, fomos em frente, rumo à segunda trincheira. Aí a história foi muito diferente. Nós já estávamos fervendo de entusiasmos, entendem? Quando chegamos, olhamos e eu vi que não podia ir até a segunda trincheira. Ali havia, como é que se chama aquilo? Aí, como é que se chama? Outro barranco? Sugeri eu mesmo. Não, nada disso. Ora, não era um barranco, mas vamos ver como é que se chama aquilo. Como é que se fez um... Ele fez um gesto com a mão, um gesto absurdo. Meu Deus, como é que é?
parecia estar sofrendo tanto que nos sentimos obrigados a ajudá-lo. Um rio, talvez, disse Volkov. Não, era apenas um barranco. Só que quando chegamos lá, acreditem, era um fogaréu tremendo, um inferno. Naquele instante, alguém do batalhão veio me chamar. Era Maximov. Depois de ter ouvido a história da tomada de 2 trincheiras e restar-me ainda outras 13, fiquei contente de poder me agarrar àquele pretexto para ir ao meu pelotão. Trotchenko saiu junto comigo. Tudo mentira, Disse-me quando nos afastamos alguns passos da barraca. ele nem esteve nas trincheiras. E Trotchenko deu uma gargalhada comum com tanto bom humor que eu também ri. Já era noite escura, e só as fogueiras iluminavam o acampamento com um brilho mortiço. Quando terminada a inspeção, me aproximei de meus soldados. Um toco grande, ardendo em fogo brando, jazia sobre os carvões. Em volta, sentados, só haviam 3 pessoas. Antonov, que fazia rodar sobre o fogo uma caçarola na qual fervia um riábico, e Danov, que raspava pensativo as cinzas de um graveto, e Tiquim, com seu cachimbinho eternamente apagado. Os demais já haviam se recolhido para descansar, uns debaixo das carroças de munição, outros no feno, outros em volta das fogueiras. Sob a luz fraca nas brasas, eu distinguia costas, pernas e cabeças conhecidas. Entre esses estava o recruta, que bem pertinho do fogo parecia já estar dormindo. Antonóvio abriu espaço para mim, sentei ao seu lado e comecei a fumar um cigarro. O cheiro da neblina e da fumaça da lenha molhada, que se espalhava por todo o ar, feria os olhos, e uma névoa úmida descia do céu escuro. Perto de nós ouvia-se roncos ritmados, estalidos de lenha no fogo, vozes suaves, de vez em quando, o retinir dos fuzis da infantaria. Em toda parte as fogueiras ardiam, iluminando as sombras negras dos soldados num círculo pequeno ao seu redor. Em torno das fogueiras mais próximas, nos lugares iluminados, eu distinguia as figuras de soldados nus que sacudiam suas camisas acima das chamas. Muita gente ainda não havia dormido. Moviam-se e falavam na área de 15 saiene quadradas. Mas a noite escura, turva, conferia seu tom misterioso e peculiar a todo aquele movimento, como se cada pessoa percebesse o silêncio escuro e temesse perturbar sua harmonia serena. Quando comecei a falar, senti que minha voz soou diferente. No rosto de todos os soldados sentados em volta do fogo, eu via esse mesmo estado de ânimo. Achei até que minha chegada estava falando sobre seu camarada ferido, mas não era nada disso. Tiquim falava sobre a recepção de mercadorias em Tiflis e dos estudantes de lá. Sempre em toda parte, sobretudo em Kazan, notei o tato especial de nossos soldados, em momentos de perigo, no que diz respeito a manter silêncio e evitar coisas que podem ter um efeito ruim sobre a coragem dos camaradas. A coragem do soldado russo não tem o mesmo fundamento da bravura dos povos do Sul, que se inflama de entusiasmo e logo depois esfria. No russo, é tão difícil inflamar coragem
quanto obrigá-lo a desistir. Para ele não é necessário usar palavras de efeito, discursos, gritos marciais, canções e tambores, não. Para eles, ao contrário, é preciso calma, organização e a ausência de tudo que é forçado. No russo, o soldado russo verdadeiro, nunca se vê a petulância, a temeridade, o desejo de fechar os olhos, de inflamar-se na hora do perigo. Ao contrário, a modéstia, a humildade, a capacidade de enxergar no perigo algo de todo diferente do perigo, constituem os seus traços característicos de caráter. Vi um soldado ferido na perna, que no primeiro instante apenas lamentou que o seu casaco novo de pele de carneiro tivesse rasgado. E vi um soldado sair de debaixo do cavalo no qual montava pouco antes e que acabara de ser alvejado e morto, para desafivelar a cilha e retirar a sela. Quem não se lembra do caso do cerco de Gergebil, quando a espoleta de uma bomba carregada se acendeu no laboratório e o sargento de artilharia ordenou a 2 soldados que levassem a bomba correndo e jogassem no barranco. E como a barraca do coronel ficava ao pé do barranco, os soldados não levaram a bomba para o local mais próximo, e sim para os outros mais distantes, a fim de não acordar os senhores que dormiam na barraca. E com isso os 2 acabaram feitos em pedaços. Lembro-me também de que, no ano 1852, um dos soldados mais jovens do destacamento disse, durante a batalha, que na certa o pelotão não ia conseguir sair vivo de lá. E então o pelotão em peso voltou-se contra ele com raiva, por ter dito aquelas palavras ruins que ele nem queria repetir. E agora mesmo, quando no espírito de todos devia estar o pensamento sobre Valentiuk, e quando em cada minuto poderíamos ser atingidos pelos disparos dos tártaros à espreita, todos escutavam os relatos alegres de Tiquim, e ninguém se lembrava nem da batalha daquele dia, nem do perigo vindouro, nem do soldado ferido, como se tudo fossem coisas ocorridas, só Deus sabe quando. Ou até coisas que nunca tivessem acontecido. Mas para mim parecia apenas que o rosto deles estava um pouco mais sombrio do que de costume. Não escutavam com tanta atenção o relato de Tiquim. E o próprio Tiquim sentia que não o escutavam, mas ainda assim falava como que para si. Maximov aproximou-se da fogueira e sentou-se ao meu lado. Tiquim abriu espaço para ele, calou-se e passou de novo a sugar seu cachimbo. Os infantes mandaram buscar vodka no acampamento? Disse Maximov, depois de um silêncio bastante demorado. Logo vão voltar. O sargento falou que viu o nosso ferido. Então ele está vivo? Perguntou Antonov quando mexia na caçarola. Não, morreu. O recruta, perto do fogo, de repente, levantou sua pequena cabeça de touca vermelha por um momento, fitou fixamente a minha Maximov, depois baixou a cabeça depressa e se enrolou no capote. Está vendo? Não foi à toa que a morte foi buscar por ele de manhã, quando eu acordei no parque, disse Antonov. Bobagem, disse Adanov, virando um toco em brasa. E todos ficaram calados.
No meio do silêncio geral, atrás de nós, soou um disparo no acampamento. Os nossos tamboreiros responderam com um toque de recolher. Quando o último toque de tambor silenciou, Idanov levantou-se primeiro e tirou o chapéu. Todos nós acompanhamos seu exemplo. No meio do profundo silêncio da noite, irrompeu um coro afinado de vozes masculinas. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Em 45, um de nossos soldadinhos foi ferido naquele mesmo lugar, disse Antonov, quando pusemos o chapéu e sentamos de novo ao redor do fogo. Assim nós o carregamos por 2 dias na carroça de munição. Lembra, Tchevchenko? E Idanov? Depois o deixamos ao pé de uma árvore. Nesse momento, um soldado da infantaria com bigodes e costeletas enormes, de fuzil e mochila, aproximou-se de nossa fogueira. Conterrâneos! Desde que eu acenda o cachimbo e fume um pouquinho, disse. Claro que pode acender! Tem fogo de sobra! Respondeu Tiquim. Na certa, vocês estavam falando de Dargo, não é, conterrâneos? Perguntou o infante para Antonov. Do ano de 45 de Dargo, respondeu Antonov. O infante balançou a cabeça, semicerrou os olhos e se pôs de cócoras perto de nós. Sim, aquilo não foi moleza, comentou. Por que o abandonaram? Tinha uma dor muito forte na barriga. Quando parávamos, ficava tudo bem, mas quando andávamos ele gritava muito. Pedia em nome de Deus que o deixássemos, mas todos tinham pena. Então o inimigo começou a nos atacar com força. Os canhões mataram 3 soldados, um oficial morreu. E até deixamos nossa bateria para trás. Uma desgraça! Não havia sujeito que fizesse continuar levando canhões. Tinha lama demais. O pior de tudo é que estava enlameado ao pé da montanha, Indiesk, comentou um soldado. Pois é. E foi lá que ficou ainda pior. Eu, Anatotchenko, um artilheiro veterano, achamos que de fato não ia sobreviver. E ele pedia em nome de Deus que o deixássemos ali. Então acabamos decidindo. Tinha uma árvore daquela bem grande. Deixamos com ele uma porção de pão torrado e molhado que Idanov tinha, e encostamos naquela árvore. Vestimos nele uma camisa limpa, nos despedimos, como convém, e o deixamos assim. Era um soldado de valor. Era um bom soldado. E o que foi feito dele, só Deus sabe. Continuou Antonov. Muitos irmãos nossos ficaram lá. Em Dargo? Disse o infante, erguendo e sacudindo o cachimbo, e de novo semicerrou os olhos e balançou a cabeça. Lá não foi só moleza. E se afastou de nós.
Aqui na nossa bateria ainda há muitos soldados que estiveram em Dargo? Perguntei. Como não? O Idanov e eu, Patissan, que agora está de licença, e mais uns 6 soldados. Não mais do que isso. Será que o Patissan resolveu criticar a licença? Disse Tiquim, baixando as pernas e apoiando a cabeça sobre um toco. Faça só as contas. Vai fazer 1 ano que ele não aparece. E você, não pediu sua licença anual? Perguntei para Idanov. Não, eu não tirei licença. Respondeu de má vontade. Pois é bom tirar, disse Antonov. Quando a gente é de família rica e quando a gente tem forças para trabalhar, então é gostoso tirar licença. E a família fica contente. Mas para que tirar licença quando são só 2 irmãos? Prosseguiu Idanov. E só tem um que tem o que comer. E não pode alimentar o irmão soldado. Quando a gente serviu no exército 25 anos, já não tem mais jeito. Ninguém mais sabe que você está vivo. Mas você não mandou cartas? Perguntei. Como não? Mandei 2 cartas e nenhuma tive resposta. Vai ver, morreram. Ou não receberam as cartas, quem sabe? Eles também vivem na miséria. Não é fácil. Faz muito tempo que escreveu? Quando voltei de Dargo, escrevi a última carta. Por que não canta Berioschonka? Perguntou Idanov para Antonov, que apoiado nos joelhos cantarolava alguma coisa. Antonov começou a cantar Beriozutia. Idanov de início ficou absolutamente imóvel, com os olhos voltados para as brasas brilhantes, e seu rosto, iluminado pela luz vermelha, parecia extraordinariamente sombrio. Depois, as maçãs do rosto, abaixo das orelhas, começaram a se mexer, cada vez mais depressa, e por fim ele se levantou. Estendeu o capote e deitou-se, numa sombra, atrás da fogueira. Em seguida, ou se virou e começou a roncar, ao cair do sono, ou a morte de Velenchuk e o clima triste me influenciaram e por isso tive de fato a impressão de que ele estava chorando. A parte de baixo do toco tinha se transformado em carvão. De vez em quando encandecia e iluminava o vulto de Antonov. Seus bigodes grisalhos, sua fisionomia vermelha e as medalhas no capote, jogados sobre os ombros. E também as botas, a cabeça e as costas de algum outro soldado. Do alto caía uma neblina tristonha. O ar tinha o mesmo cheiro de umidade e de fumaça. Ao redor viam-se os mesmos pontos luminosos da fogueira apagada. E no silêncio geral, ouvia-se as notas da triste canção de Antonov. Mas quando ela silenciava por um momento, os barulhos da escassa movimentação do acampamento, roncos, o retinir dos fuzis, das sentinelas e vozes baixas lhe faziam eco. Segundo turno! Makatiuk Idanov! Gritou Maximov. Antonov parou de cantar. Idanov levantou-se, suspirou, passou por cima do toco de lenha e seguiu rumo aos canhões.
15 de junho de 1855. Publicado em 1855, na revista Sovremennik. Fim do conto. Até o próximo capítulo.